amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, minha irmã, a igreja celebra nesse domingo a solenidade da Santíssima Trindade, para nos lembrar que o nosso Deus é assim, um só Deus, e não poderia haver outro, porque em Deus e de Deus nada se subtrai, nada se soma. Ele é um só, porque Ele está acima de todas as coisas e preenche todas as coisas com a sua glória, com a sua santidade. Mas o nosso Deus, na sua vida, na sua intimidade, é Pai e Filho e Espírito Santo. Um só Deus, que subsiste, que vive em três pessoas. Irmãos queridos, hoje não é dia de a gente tentar dar uma explicação complicada de assuntos de teologia. Hoje não é dia de a gente pensar que, quem sabe em 15 minutos, 20 minutos de conversa, a gente seria capaz de colocar toda a grandeza, toda a riqueza de Deus na cuca da gente. Hoje é dia de a gente lembrar que Deus é assim. E se Deus é assim, é preciso que a gente aprenda com Ele. É preciso que a gente aprenda a ser mais do jeito dEle. Porque a Escritura diz, é preciso que nós sejamos como o Senhor é. Sejam perfeitos como o Pai do céu é perfeito. É a palavra, é a ordem de Jesus. Portanto, quanto mais a gente vai descobrindo como Deus é, como é o jeito de Ele ser, mais a gente pode também ir na vida da gente mudando e sendo mexido por Ele e se tornando um pouquinho mais do seu jeito. A gente vai se tornando melhor. Hoje queria partilhar com você algumas coisas que me chamaram a atenção na liturgia da missa. Primeiro, celebrando a festa da Santíssima Trindade, nós não estamos celebrando coisas que Deus fez ou faz, mas nós estamos celebrando quem Ele é. Nós somos cristãos e nós precisamos aprender sempre mais a amar a Deus e a adorar a Deus por aquilo que Ele é. As circunstâncias mudam, o jeito como Deus mexe na nossa vida, a cada momento, é aquilo que Ele sabe que é o mais importante para a gente. Em alguns momentos a gente entende direitinho o que Ele faz, em outros momentos a gente não entende nada do que Ele está fazendo, mas ainda assim a gente precisa aprender a louvá-lo e adorá-lo por quem Ele é, por quem Ele é. Deus é amor, Deus é amor. Tudo que Ele faz, quando a gente entende isso, a gente entende que é por amor também. E aí o coração da gente se acalma e o coração da gente descansa. Eu preciso aprender a amar a Deus, eu preciso aprender a adorar a Deus, eu preciso aprender a louvar a Deus, também quando eu não entendo o que Ele está fazendo e por que Ele está fazendo, mas simplesmente porque eu sei quem Ele é.
quando nós celebramos a festa da Santíssima Trindade, a igreja está fazendo para a gente esse convite. Saiba que Deus é assim, confie nele, acredite que Ele é amor. E quando a gente acredita nisso, a gente de repente descobre que tudo que Ele faz, mesmo que a gente não entende, é por amor. E a gente acalma o coração da gente, e a gente descansa o coração da gente nele. As leituras da palavra de Deus que nós ouvimos hoje falam um pouquinho disso. Como é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus que merece a nossa confiança, a nossa adoração, a nossa gratidão? A primeira leitura que nós ouvimos é tirada do livro do Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, e fala para a gente que um dia Moisés subiu ao alto do monte Sinai e se prostrou na presença do Senhor para pedir algo ao Senhor. Mas quando Moisés começou a sua conversa com Deus, Moisés disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, paciente, rico em misericórdia e fiel. Moisés começou a sua conversa com Deus, lembrando para ele mesmo e falando para o Senhor que ele sabia que o Senhor é assim. Meu irmão querido, minha irmã, quando a gente vai rezar, a gente vai se encontrar com Deus, mas às vezes os nossos encontros com Deus são um pouquinho atrapalhados, a gente se embanana nas coisas que a gente fala, porque aqui no coração, às vezes quando a gente vai conversar com Deus, a gente está embananado num monte de sentimentos, de pensamentos, e a gente está confundido pelas coisas, e a gente acaba dizendo muito, falando muito sobre os nossos problemas, sobre as coisas que a gente está vendo, e a gente esquece que talvez em primeiro lugar, quando a gente vai encontrar com Deus, a gente deveria lembrar para a gente mesmo e dizer para Ele que a gente sabe quem Ele é, e que nenhuma situação, nenhuma circunstância mudou isso. Quando você for se encontrar com Deus, quem sabe como você está fazendo agora, ao invés de se deixar embananar pelos problemas, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, eu não estou aguentando mais aquilo. Senhor, eu estou cansado por aquilo outro. Comece a sua conversa lembrando para você que não importa a situação, Ele não mudou. E diz para Ele que você sabe quem Ele é. Faça como Moisés e diz ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor é paciente, eu sei que o Senhor é rico em bondade, eu sei que o Senhor é fiel, e no meio de tudo isso que eu estou vivendo, o Senhor continua sendo fiel a mim. O Senhor não foi embora, o Senhor não se esqueceu. Por isso eu vim abrir o meu coração, desabafar o meu coração com o Senhor. Eu sei que o Senhor é paciente e o Senhor não desistiu de mim, por isso eu estou aqui, Senhor. Quando a gente começa os nossos encontros com Deus, adorando a Ele por quem Ele é, o nosso coração se acalma e a gente começa a ver as coisas de um jeito diferente. Um dia, Santa Teresa de Ávila escreveu um poema, no qual ela colocou uma frase que parece tão simples, mas que quando a gente entende, faz a gente ver a vida diferente. Tudo passa, tudo passa. Os dias maus, esse dia mau que talvez você esteja vivendo, ele já está passando. Os dias bons, eles também passam. Tudo passa, mas Deus é o bastante. Deus continua perto e Ele é sempre o mesmo. Ele não se esquece, Ele não se engana, Ele não se cansa e não desiste. Como a gente podia hoje aprender com o nosso irmão, o servo Moisés, a quando a gente vai se encontrar com Deus, antes de falar das nossas coisas, antes de desabafar os nossos problemas, antes até de reclamar das coisas que estão acontecendo,
paciente, é fiel. Moisés então pede uma coisa ao Senhor: Senhor, caminha com a gente, perdoa os nossos erros e acolhe a gente como propriedade tua. Moisés pediu coisas grandes. Ele sabia que descendo o Sinai teria que atravessar um longo deserto com o povo de Israel. E ele sabia que nesse deserto, sem a presença de Deus, eles não conseguiriam sobreviver. Por isso Moisés pede: Senhor, caminha com a gente. Senhor, perdoa os nossos erros no caminho. Senhor, acolhe a gente como propriedade tua. E o Senhor ouviu, e o Senhor, que é fiel e paciente, caminhou com eles até o fim e perdoou tantas vezes e os selou como sua propriedade. Mas Moisés talvez não imaginasse o quanto tudo isso ia se tornar real na vida da gente, na sua vida. Moisés disse ao Senhor: caminha conosco. Mas talvez ele não imaginasse que um dia o Filho de Deus se tornaria nosso irmão Jesus, para caminhar conosco de um jeito todo especial. A Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, Deus conosco, Deus com você. E se um dia Moisés pediu: Senhor, caminha conosco, eu acho que ele jamais poderia imaginar que Deus caminharia com você do jeito que ele tem feito. Jesus é o Filho de Deus que se fez seu amigo, caminhante ao seu lado, atravessando os desertos da vida de mãos dadas com você. Se você ultimamente tem dito a Deus o que disse Moisés: meu Deus, eu não consigo dar mais um passo, me segura, fica do meu lado. Saiba que Deus tem estado ao seu lado de um modo que Moisés talvez nunca pudesse imaginar. Deus está ao seu lado porque Jesus está perto de você, caminha com você, não abandona você pelo meio do caminho. Moisés pediu: Senhor, acolhe-nos como propriedade tua, acolhe-nos, abraça-nos. E você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, que cada dia abraça, envolve, acolhe o seu coração como propriedade dele. O Espírito Santo é Deus vivendo dentro de você, e é Deus querendo governar a sua vida. Se você sente às vezes que a tua vida está fora de controle, como a gente às vezes diz, parece um carro desgovernado, entrega a Ele. Espírito, você é Deus vivendo em mim, me acolhe como propriedade tua, eu te entrego a minha vida, dirige a minha vida, me ensina o próximo passo, governa, conduz o que eu já não tenho mais como controlar. Meu irmão querido, minha irmã, se Moisés pôde contar com o Senhor naquele deserto, você, nos seus desertos, tem podido contar com Ele muito mais. Você tem um Deus conosco, Jesus, caminhando, abrindo o caminho no deserto para você. Você tem Deus vivendo, habitando no seu íntimo e querendo governar a sua vida. O Espírito de Deus acolhe você cada dia, Ele nunca rejeita você. Quantos de nós temos o coração ferido por nos sentirmos rejeitados? Você não é um rejeitado, você não é uma rejeitada. O Espírito de Deus acolhe cada dia o seu coração, e Ele não desiste de conduzir os seus passos. Depois, na segunda leitura que a gente ouviu, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala algumas palavras que mostram como é o nosso Deus e o que Ele nos dá com o seu amor. O apóstolo Paulo diz aos cristãos de Corinto, e hoje ele diz para mim e para você: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam com vocês. Meu irmão querido, minha irmã, quando Jesus entra na vida da gente, Ele entra na nossa vida trazendo graça. Graça significa que Jesus entra na nossa vida trazendo para nós uma chance, uma oportunidade de a gente ser amado, apesar de tudo e apesar de qualquer coisa. Quando Jesus entra na vida da gente, Ele sabe que Ele às vezes nos encontra no fundo do poço, outras vezes Ele nos encontra afogados em problemas, em preocupações, outras vezes Ele nos encontra aos pedaços por causa das escolhas erradas que a gente fez, dos rolos nos quais a gente se envolveu dentro da gente mesmo. Mas olhe, quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz a sua graça. É como se Ele chegasse dizendo: eu sei te amar apesar de tudo isso, e mais forte que tudo isso, eu te trago um recomeço, uma nova chance. Quando Jesus entra na vida da gente, Ele traz um amor, o amor do Pai, que é totalmente diferente de todos os outros amores que a gente conhece, porque é muito maior, porque vai muito mais longe, muito mais fundo. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz para a gente um amor que pode tudo, um amor invencível. É o amor que Deus tem por nós. O amor com que Deus ama você é um amor invencível. Não se deixa vencer por nada que dê errado no meio do caminho. Não se cansa apesar de qualquer obstáculo que tantas vezes a gente levanta diante dele. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos traz a comunhão do Espírito Santo. Ele nos traz uma capacidade de entrar em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, que só é possível porque o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Se você já viveu comunhão com alguém, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você sabe como é bom ter um coração com o outro. Isso é comunhão. Sentir junto com o outro, encontrar em outra pessoa o entendimento do que a gente está sentindo. Mas nenhuma comunhão com mais ninguém pode ser maior e mais forte do que a comunhão que o Espírito Santo cria entre o nosso coração e o coração de Deus. Chega uma hora em que os outros não nos entendem e Ele continua nos entendendo. Chega uma hora em que os outros não podem entrar mais no nosso coração e Ele continua entrando e curando. Quando Jesus entra na nossa vida, de repente a gente descobre o significado mais profundo dessas palavras: graça, amor e comunhão. Nesse nosso mundo em que parece que nada é de graça, né? Todo mundo sempre pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu vou perder com isso? Todo mundo parece que usa um pouco o outro. Jesus entra na nossa vida sem cobrar nada, de graça, nos amando de graça, com um amor invencível, gerando entre o nosso coração e o coração de Deus uma comunhão, uma compreensão que a gente não encontra em mais nada, em mais ninguém. O evangelho que a gente ouviu hoje é um trechinho do evangelho de São João, no capítulo 3. Os estudiosos da Bíblia dizem que esse trechinho é o resumo de toda a Bíblia. Se você pudesse resumir toda a Bíblia em 2 ou 3 frases, essas seriam as frases. De tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Porque o Filho não veio para condenar, mas para salvar. Meu irmão querido, minha irmã, toda a Bíblia cabe nessas palavras. Tudo que Deus gostaria que você soubesse hoje, talvez caiba nessas palavras. Algumas pessoas pensam que essa palavra mundo, Deus amou tanto o mundo, seja uma palavra
genérica, muito genérica. Portanto, Deus amou tanto o mundo, mas eu aqui não dá. Eu não consigo acreditar que Ele possa me amar. Não. Essa palavra mundo, ela precisa ser trocada pelo nome de cada um de nós. Deus não amou o mundo menos você. Deus amou o mundo porque você está nele, porque você é parte dele. E mesmo que você olhe para você e não veja nada de amável, porque às vezes a gente olha para a gente e só vê erros, e só vê fracassos, e só vê defeitos e problemas. Quando Deus olha para você, Ele ama. Deus ama tanto você, que deu para você de presente o seu Filho, Jesus Cristo. Meu irmão querido, minha irmã, eu tenho certeza que a coisa mais preciosa que há na sua casa hoje, se você é pai ou mãe de família, a coisa mais preciosa que você tem aí é o seu filho ou a sua filha. É o seu bem mais precioso. Você trocaria tudo por ele ou por ela, pela vida dele ou dela. Você jamais se separaria dessa figurinha aí do seu lado. Se você pudesse pagar algo para nunca estar longe, eu tenho certeza que você daria esse algo. É o seu maior tesouro. Pois um dia, o Pai do céu viu o seu maior tesouro, o seu filho, e pediu ao seu filho que viesse a essa terra para dar a sua vida por nós. E o seu filho veio a nós. Ele sabia do amor do Pai por nós, por você. E ele veio para ensinar para a gente o caminho de volta para junto do Pai. Como deve ser o amor de um Deus que dá o que tem de mais precioso, o seu Filho, por pessoas como a gente. Como deve ser grande esse amor dele por nós. Ele nos deu o seu Filho para que todo que acredita nele, para que todo que confia nele não pereça. Na tradução que nós ouvimos na missa diz: para que todo aquele que nele crer não morra. Há uma outra tradução que diz: para que todo aquele que nele crer não pereça. Eu acho essa mais legal, porque perecer significa estragar. Um alimento não perecível é um alimento que não estraga fácil. Pois é, aquele que crê em Jesus não estraga. Antes de morrer, a gente estraga por dentro. Antes de morrer, a gente amarga por dentro. Mas se você crê em Jesus, você não estraga por dentro. A vida não azeda você. Você não se torna amargo, apesar de tudo. Apesar de tudo. Quem confia em Jesus não perece, mas tem vida. Quem sabe nesses últimos dias aconteceram coisas na sua vida que amargaram um pouco você por dentro, azedaram um pouco você por dentro, estragaram um pouco você. Confie em Jesus. Ele é maior que tudo isso. Ele tem tudo nas mãos e Ele pode transformar até essas coisas em novas oportunidades para você. Não deixe que o vinagre da vida azede o seu coração, cheio do amor de Cristo, cheio da presença de Cristo. Não deixe isso acontecer. Se você confia nele, se você crê que Ele é maior que os problemas, se você crê que Ele pode transformar todos os problemas, se você crê que ainda que as circunstâncias sejam complicadas e a vida tenha te virado do avesso, se você crê que apesar disso Ele continua o mesmo, Ele é fiel, Ele ainda sabe amar, Ele ainda tem um jeito, Ele ainda tem uma saída, o seu coração não vai se estragar. Aos pouquinhos seu coração vai renascer. Jesus não veio para condenar o mundo, e também não veio para condenar a mim e a você, mas para nos salvar. Irmãos, uma pessoa condenada é uma pessoa que não tem mais jeito.
Quando alguém bate o martelo e decreta uma sentença de condenação, é como se estivesse dizendo: olha, essa pessoa não tem mais jeito, ela tem que ser punida, ela tem que ser afastada, deixada de lado, ela tem que pagar. Jesus não veio para dizer que a gente não tem jeito. Ele veio para nos dar uma chance. Sem Ele, talvez olhando para a gente mesmo, olhando para o que a gente tem nas mãos, a gente diria: não sei mais o que fazer da minha própria vida. Mas Ele sabe, Ele sabe. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Ele ainda tem um jeito para a gente, Ele ainda sabe o que fazer de nós. Quando a gente descobre que o nosso Deus é assim, quando a gente descobre que o nosso Deus sabe amar a gente com amor de Pai, um amor que perdoa sempre, um amor que é invencível diante dos nossos erros, quando a gente acredita que a gente pode voltar para Ele sempre, porque na casa de um pai, um filho sempre vai ter o seu lugar. Quando a gente acredita que em Jesus, Deus é conosco, e Ele atravessa os desertos da vida da gente do nosso lado. Quando a gente acredita que Deus nos acolheu com o seu Espírito Santo, e que nós somos propriedade dEle, e que por causa do Espírito Santo que vive dentro de nós, Deus nos entende melhor do que qualquer pessoa nesse mundo, mesmo quando a gente não se entende. Quando a gente lembra que o nosso Deus é assim, a gente encontra motivos para agradecer sempre, e Ele começa a mudar a gente. Do jeito que Ele é, a gente vai se tornando. Moisés disse que o Senhor é paciente, pois Ele vai ensinando a gente a ser paciente também. Paciência significa saber esperar pelo outro, saber entender que o outro não anda no ritmo da gente, o ritmo que a gente gostaria. Moisés disse que o Senhor é paciente. Eu tenho certeza que você já experimentou, como eu, muitas vezes a paciência de Deus. Como a gente às vezes demora em prosseguir, em se levantar, e Ele esperou pela gente. Pois quando a gente vai descobrindo quem é Deus, a gente vai aprendendo a ser do jeito dEle. A gente vai aprendendo a ser paciente com quem caminha do nosso lado. E às vezes as pessoas que caminham do nosso lado não conseguem andar no ritmo da gente, e não adianta a gente querer puxá-las e empurrá-las. Às vezes, para não deixá-las para trás, a gente tem que esperar um pouquinho e ficar do lado delas. Quando a gente vai caminhando com o Senhor, Ele vai moldando a gente e vai tornando a gente parecido com Ele. A gente vai aprendendo também a amar de graça, sem esperar trocas, sem pensar o que a gente ganha com isso, porque muitas vezes o nosso amor não vai ter a correspondência que a gente esperava. E como o nosso coração vai estar livre, porque a gente experimenta o amor de Deus, a gente vai conseguir amar as pessoas sem cobrá-las tanto, sem jogar sobre elas culpas e expectativas às vezes exageradas. A gente vai aprender a amar de graça, a gente vai aprender a perdoar, a gente também não vai se deixar vencer e cansar pelas fragilidades de quem a gente ama. A gente vai ser teimoso em amar do jeito que o nosso Deus é com a gente. Meu irmão, minha irmã, convido você nesses dias ainda de quarentena e de pandemia, nesses dias ainda de tanta confusão de palavras humanas, vai falar com Deus, vai como Moisés. No trechinho que nós ouvimos do livro do Êxodo se diz, ainda era de noite, e Moisés foi ao encontro do Senhor. Parece que a gente está vivendo uma grande noite, né? É uma grande confusão, tanta mágoa, tantos ódios, tantas discórdias. No meio dessa noite, vai buscar o Senhor e vai falar com Ele. Mas antes de falar dos bololôs que a gente traz dentro da gente, antes de falar das nossas confusões, antes de falar das coisas que hoje estão de um jeito, amanhã estão de outro,
lembra para você mesmo e diz para Ele que você crê em quem Ele é. Você sabe quem Ele é. Diz para Ele que você confia nesse amor de Pai que Ele tem, um amor que não se cansa, que não desiste. Diz para Ele que você sabe que Ele é Deus contigo e que Ele não vai embora. Diz para Ele que você sabe que Ele mora no teu coração e que Ele pode governar o que nas suas mãos está desgovernado, sem controle. O coração vai serenar, vai se acalmar. Você vai poder dizer para Ele todo o resto com o coração mais tranquilo, e você vai ser capaz de ouvi-lo com o coração mais atento. Não sei se o dia que você está vivendo hoje é um dia bom, coisas boas estão acontecendo, ou é mais um dia de prova e de escuridão. Tudo passa, mas o nosso Deus é fiel, Ele é paciente, Ele não te deixou para trás, Ele sabe te amar até o fim, e você não vai estragar por dentro, não vai amargar nem azedar por dentro, porque a sua confiança em Jesus vai fazer você recomeçar, e vai fazer brotar dentro de você de novo, alguma coisa que vale muito a pena. Que nessa festa da Trindade Santíssima, na qual nós adoramos o nosso Deus por quem Ele é, que você possa manter os seus olhos nele, e que a paz de Deus volte para o seu coração. O louvor e a gratidão são o caminho pelo qual a paz volta para a nossa alma. Adora a Deus hoje, louva a Deus hoje, e a paz de Deus vai retornar para você. Vamos renovar a nossa profissão de fé no nosso Deus Santo e em tudo que Ele fez e faz por nós. Com toda a igreja, renovemos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós